Então, como o Paulinho falou, o tema de hoje é falando sobre crescimento na graça, né? Então a gente vai aprender, né, como crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Primeira pergunta que eu faço aqui é: como termina sua segunda epístola, o apóstolo São Pedro? Esse versículo é interessante para o tema de hoje, que fala sobre a graça, né? Então, como termina sua segunda epístola, o apóstolo São Pedro? Como está escrito lá? Em 2 Pedro, capítulo 3, o verso 18, diz assim: Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, é como se Pedro estivesse a dizer assim, né? Olha, antes de tudo, vocês devem crescer na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o crescimento, a importância, né? Pedro, ele enfatiza isso, a importância, ou seja, antes Uhum. crescer na graça. Então, ele apresenta vários ensinamentos cristãos nas suas cartas, mas ele vem com esse destaque, né? Cresça na graça e no conhecimento do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Temos a segunda pergunta que diz assim: como podem a graça e a paz ser multiplicadas nos crentes, né? E além dessa pergunta, eu faço outra pergunta, né? O que é crescer na graça, né? Porque o versículo que a gente leu agora, né? Antes, né? Crescer na graça, né? E no conhecimento, né? Então, o que seria o crescer na graça, né? Acredito que esse próximo versículo responde a essa pergunta. E a pergunta 2 é: como podem a graça e a paz ser multiplicada nos crentes? Bom, aqui em 2 Pedro, no capítulo 1, no verso 2, diz assim: Graça e paz vos sejam multiplicadas. Aí como? Essa multiplicação da graça. Ele continua a dizer assim: pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Então, A graça ela é multiplicada, né? Através do conhecimento, né? Que eu tenho de Deus e de Jesus Cristo. então, como crescer? Através do conhecimento. E esse conhecimento, nós vamos ver aí que está disponível, né, para todos, né, para que tenha essa multiplicação, né, na graça, né? Assim, me veio à mente agora, Jesus, ele multiplicou pães e peixes, mas ele quer fazer algo mais do que o alimento físico, né? Uhum, É exatamente. multiplicar o alimento espiritual, né? A graça, ela pode ser multiplicada na sua vida e com isso é através do conhecimento de Deus e de Jesus Cristo. Bem, sem o conhecimento de Deus, a gente, sem a busca diária pela a sua palavra, não tem como haver crescimento. Pois é, Você falou aí que Deus multiplicou pães em peixes, né? E multidões estavam ali. E depois que Jesus multiplicou os pães e peixes, né? As multidões aumentaram ainda mais, né? E Jesus, olha, vocês estão vindo pela comida, né? Não é pelo que isso, o pão, de fato, que eu tenho a oferecer, que é o pão espiritual. E ali Jesus começou a pregar. Quem não está apto a receber, né? Vai ser um choque para a vida dele, né? Porque quando Jesus ali citou palavras, e para eles eram palavras duras, né? Eles não uhum, suportaram. E logo em seguida eles foram dispersos, né? isso. Então a gente precisa buscar esse conhecimento, né? Da Não é palavra de Deus. diferente hoje, né? Hoje tá a mesma coisa. Procurou Jesus por interesse, né? Em alguma coisa. Quando a gente cita uma palavra mais dura, É, muitos se exatamente. dispersam, né? E às vezes isso vem para provar. Para Se você provar. de Provar fato sua quer ter fé, né? o conhecimento, né? Uhum, Que é para abundar aí a sua salvação, a sua vida cristã, né? uhum, exatamente. Que está implícito, né? Não explícito, mas implícito no conhecimento de Deus e Jesus Cristo. Quando eu busco a Deus, né, que eu obtenho esse conhecimento, que eu venha crescer na graça, o que é que está implícito aí? Ou seja, o que é que está, né? Entre essa graça, esse conhecimento, tem algo que está aí, né? Que faz parte, né? Uhum. João capítulo 17, o verso 3 diz assim: E a vida eterna é esta, que te conheça a ti só, por único Deus verdadeiro,
e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, a vida eterna é esta. Vai estar implícita aí a vida, né? Ter o conhecimento de Deus e de Jesus Cristo. Então, com isso, ao você ter esse conhecimento, você vai multiplicar na graça e vai ter vida eterna. Exatamente. Se me permitir fazer um comentário, o mesmo comentário que eu tinha feito lá na Rádio Web, você pode ouvir também a nossa programação pela Rádio Web, né? Toda segunda-feira, na, na Rádio Web Voz da Esperança, né? Todas as segundas-feiras a partir das 7h30. E eu, quando eu estava elaborando também esse estudo, né? Geralmente eu faço algumas pesquisas, né? E dentre esse verso, né? Uma das pessoas tinha dito que acredita, né, no Pai, né, Deus o Pai, e a Jesus Cristo e o Espírito Santo seria como uma força. Então, diz que a vida eterna está em conhecer a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Aí diz que o Espírito Santo não se enquadra aí, não se encaixa aí, né? Porque na Bíblia não apresenta as três pessoas juntas ali. É de ora, né? Então eu trouxe aqui 3 versículos bíblicos para poder complementar, para poder responder a esse irmão, que o primeiro verso está em 1 Pedro 1:2, né? Que diz: escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Então aqui a gente vê as três pessoas unidas aqui, né? Tem um outro verso que diz, lá em 2 Coríntios 13:14, a graça de Jesus Cristo, do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam para com todos. Mais um verso. Mais um verso, né? Tem outros versos, mas a gente poderia citar exemplos aqui, né? Quando Jesus foi batizado, né? A presença do Espírito Santo ali descendo como uma pomba e a voz de Deus ali e Jesus Cristo ali sendo batizado, ali a gente vê a união das três pessoas. Quando a pessoa é batizada, o que é que Jesus falou? Batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Então, a gente não pode excluir a terceira pessoa da Trindade. Não é porque um verso fala de Deus o Pai e Jesus Cristo que o Espírito Santo deva ser excluído, né? E até porque esse conhecimento, o próprio Senhor Jesus falou assim, que o Espírito guiaria todos a verdade. a verdade. Uhum. Então, se você vai conhecer Deus, que é a verdade, e Jesus que tem é a um verso verdade, que diz, né, que o Espírito Santo, ele vos faria lembrar de tudo aquilo que Jesus Cristo tem falado. Isso. Então, o papel do Espírito é esse, né? Uhum. De levar, conduzir a palavra de Cristo, né? Levar as pessoas a ter o conhecimento da verdade, né? Uhum. Então, ele não fica Que de fora, a né? verdade, né? Por que uma ênfase assim na pessoa de Jesus Cristo, né? Aqui nas cartas, né? Porque era uma verdade presente para aquela época. Quando alguém chegava e perguntava assim, o que é que eu possa fazer para que eu possa me salvar? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa, né? Então era uma verdade presente. Por isso essa enfatização na pessoa de Jesus Cristo. Mas o Espírito Santo não deve ser excluída. E o Espírito Santo é que nos convence, né? Do pecado, da justiça e do Sem o juízo, né? Espírito Santo, como nos convenceria, né? Não tem fundamento. Pois é. Leandro, tem alguma pergunta aí, Leandro? Vamos para a pergunta 4. Uhum. Por que meio podemos ser? Por que meio podemos ser participantes da natureza divina? Por qual meio, né? Isto. É 2 Pedro capítulo 1, verso 4 diz assim, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiquei participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Então, pelas grandíssimas e preciosas promessas. Essas promessas é que faz você, né, ser participante, né, da natureza divina. Então, assim, a vida cristã, se você não tem essa natureza divina, se ela não passar a ser parte da sua vida, tua nova vida, né, uma experiência cristã, você não é cristão. Não tem como. Não tem como você dizer assim, eu sou de Jesus Cristo, você vivendo na carne. Não tem. É o oposto, né? Não tem como. Uma vez que ele te transformou, te libertou do mal,
agora você ainda está no mal. Como seria uma pessoa que vive na carne hoje e ela ser assunta ao céu, né? Deus salvar essa pessoa, né? Como seria a sua condição lá no céu? Acho que seria meio que perturbadora, né? Se você não tem prazer nas coisas espirituais aqui na terra, você vai ter lá no céu? Tão pouco vai ter, né, no céu. Então pouco vai ter lá no céu. O certo é começar aqui, né? Uhum. Então, por isso, né, a vida cristã, através daquilo que Deus ele promete, e ele promete um viver que nós seguimos a ele, né, ele é o nosso modelo supremo, e daí nós temos essa natureza, ou seja, a natureza carnal, ela não faz mais parte agora da vida do cristão convertido, né? É a natureza divina agora, não mais carnal, segundo as promessas de Deus. Pergunta 5. Que graças devemos acrescentar ao edifício de nosso caráter? Então, existe aí outras graças, né, que pode complementar, acrescentar o edifício, né, ao crescimento do nosso caráter, né, para complementar, né? Interessante, quando fala graças, a graça de Deus significa tanto você ser salvo grátis, gratuitamente, né, porque alguém quer te salvar e quer te salvar grátis, como um dom, né, uma dádiva, podemos dizer assim, um presente, né, que Deus dá. E também a graça também se refere ao poder de Deus. Então, essas graças que o apóstolo Pedro, ele fala na sua segunda carta, no capítulo 1, verso 5 ao 7, diz assim: acrescentai à vossa fé a virtude, ou coragem, e a virtude, a ciência. Ou seja, a ciência, aí O conhecimento. vai entrar o conhecimento, né? Entendimento, né? Isso. E a ciência, a temperança, que é o domínio próprio, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade ao amor fraternal, e o amor fraternal a caridade. Que nesse caso o amor, mas esse amor aqui até a gente falamos em estudos passados, que a caridade se refere ao amor ágape, o amor de Deus. Né? Aí, em cada um dessas graças aí, né, Uma falou coisa sobre leva a outra, no caso, né? falou sobre a fé, primeiro aí a virtude, né, a ciência, o conhecimento, a temperança, o domínio próprio, a paciência, a piedade ao amor fraternal, amor entre irmãos, e o amor fraternal à caridade, ou seja, ao amor de Deus, né? Esse amor que Uhum. é assim, condicional, né? Uhum. Tu tem como explicar, Paulo Henrique, aí, o significado de cada coisa aí, né? Só para abranger aqui o nosso conhecimento, né? Tem algum texto aí que pode expandir um pouco mais? Sim, eu vou até fazer aqui uma leitura e daí a gente, né, faz os comentários. Uhum. A fé é o primeiro degrau na escada cristã. É o primeiro degrau na ascensão para Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia, como está lá em Hebreus capítulo 11, o verso 6. A fé morta, porém, não tem serventia alguma. A fé sem as obras é inoperante. Tiago capítulo 2, verso 20. Para ser de valor, a fé deve estar acompanhada daquela virtude ou coragem de convicção que impele a ação. A coragem é preciso acrescentar o conhecimento, ou a ciência, né? Sem o qual, como aconteceu com alguns judeus, a pessoa pode ter zelo, porém não com entendimento, como está lá em Romanos capítulo 10, verso 2. O fanatismo é o resultado dessas virtudes, ou zelo. O conhecimento, pois, é necessário para o crescimento cristão saudável. Ao conhecimento deve ser acrescentado o domínio próprio, ou temperança. Conhecer o bem e não fazê-lo é tão inútil como a fé sem as obras. Como está lá em Tiago capítulo 4, verso 17. A perseverança ou paciência naturalmente segue o domínio próprio. É virtualmente impossível que a pessoa intemperante seja perseverante. Havendo adquirido domínio próprio,
e conquistado a perseverança, a pessoa está em condição de manifestar piedade ou semelhança a Deus. Havendo-se tornado piedoso, a bondade para com os irmãos ou fraternidade segue-se naturalmente, que é o amor fraternal. A caridade ou amor para com todos, mesmo para com os nossos inimigos, que aí é o amor de Deus, né? É a graça máxima, o oitavo e mais alto degrau na escada cristã. A distribuição na enumeração das graças não é de maneira alguma acidental nem ao azar, mas lógica e sequente, cada qual seguindo-se a outra em ordem natural e necessária. Então, aí está, né? Cada uma dessas graças e que não pode ficar de fora, né? Não pode Porque ficar de fora, né? uma vai acrescentando a outra, né? Não pode estagnar, né? Por isso que a Bíblia diz que a gente deve conhecer, como é que se diz? Deve haver crescimento, né? Na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Porque uma vez que a gente para, a gente estagna, a gente morre, né? Temos que avançar aí, né? Então, o tema de hoje é falando sobre o crescimento na graça. E para que eu cresça na graça, eu devo ter essas virtudes. Né? Próxima pergunta. Pergunta 6. Que dizem as Escrituras quanto à caridade? Ou seja, esse amor de Deus, né? Que tanto ama aquele que é justo como aquele que é injusto, que é inimigo, né? É o amor incondicional. Aqui em 1 Coríntios capítulo 13, o verso do 4 ao 7, diz assim: a caridade é sofredora, é benigna, não suspeita mal, não folga, ou seja, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, esse é o amor incondicional, é o amor de Deus, que aí é traduzido como a caridade, né, por essa palavra. Agora, outro texto bíblico está lá em 1 Pedro, no capítulo 4, verso 8, que diz assim: sobretudo, tende ardente caridade uns para com os outros, porque a caridade cobrirá a multidão de pecados. Provérbios capítulo 10, verso 2 diz assim: o amor cobre todas as transgressões. Então, eu acredito que Pedro aí, né, ele cita esse texto aí do Antigo Testamento, de Provérbios 10, verso São 12. parecidos, né? Cobre multidões de pecados, né? Como cobre todas as transgressões. Então é bem semelhante mesmo. Então, interessante, porque o amor, ele é sofredor, ele é benigno, ele não suspeita mal, ele não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade, ele tudo sofre, né? Tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Tudo suporta. Então, esse é o amor de Deus para poder, Uhum. né, suportar tudo isso. Sim, sim. E você tendo esse amor na sua vida, então você vai ter, com certeza, amor aos demais, uns para com os outros. Uhum. E até aí, até o ponto de chegar a... A suportar, né? A espera, né? O sofrer, né? O que o amor não faz, né? até cobrir uma multidão de pecados, né? Bem, Pergunta 7. Como é chamada a caridade? caridade que em algumas traduções traduzem como amor, né? Pode ser uma dessas palavras, né? Isso, Colossenses capítulo 3, o verso 14, diz assim: e sobre tudo isto, revestivos de caridade, que é o vínculo da perfeição. Ou seja, se revista do amor de Deus incondicional, que é o vínculo da perfeição. Então não tem como aí, né? Se um cristão, nesse crescimento na graça, ele deve estar revestido de caridade, desse amor, que é o vínculo da perfeição. Olha, Muito bom. Pergunta 8. Qual é o resultado do cultivo destas 8 graças? e a gente vimos aí, né? A fé, falado a questão da fé, a questão do domínio próprio, do conhecimento, enfim, as 8, né? Então, qual é o resultado do cultivo?
Pedro ele fala assim, 2 Pedro capítulo 1, o verso 8 diz assim: porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, não vai deixar as pessoas aí ociosas, elas paradas sem fazer nada, e nem estéreis. Elas irão produzir. Estéreis é infrutífero, né? Uma pessoa que é Isso. infrutífera, né? Que não produz, né? Não dá fruto, no caso, né? Então, ao ser cultivado aí essas graças, essas 8 graças, né? Como a fé, a coragem ou a virtude, né? O conhecimento, a perseverança e a paciência. Então, essas pessoas não vão ficar estéreis, elas irão produzir, né? A pessoa que não busca o conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Como diz aqui, ela fica ociosa, né? O que seria uma pessoa ociosa nesse caso? Ela está sem fazer nada ali, Sem né? fazer nada. Ou até perdida, né? Que não tem conhecimento, não fica ocioso quanto ao caminho a seguir, perdida e, né, acaba entrando por caminhos tortuosos, né? Ou seja, é o não fazer nada na vida cristã, Uhum. que eu acredito que muitos aí que ouviram a mensagem, mas não cultivaram essas graças, é como você falou, acaba que ficando dispersas aí e se perdendo, né? Antes de tudo, eu quero mandar um abraço aqui, porque estava no sítio, né? E meus avós perguntaram sobre a rádio, né? O que é que eu fazia e tal, não sei o quê. Olha aí, Eu digo legal, aí, hein? faz o seguinte, pega a rádio aí, liga aí, e o senhor vai escutar a gente falar aqui. Mas vocês rezam lá, a gente faz oração também, a gente faz estudar a palavra de Deus lá. Meu avô e minha avó lá do sítio se reutilizam, né? O Severino e a Carolina, né? Um Olha, abraço casal para que, eles aí. desde a sua juventude, criança, que eles moram no sítio, né? Se reutilizam, né? Então, abraço para meus avós aqui. Muito bem. Deus abençoe eles, né? Grandemente. Amém. Penúltima pergunta: qual é o estado daquele a quem faltam estas graças? Olha, Acredito que não seja um estado muito bom, não, né? se Mas na aqueles... vida a gente só tem dois caminhos, né, Paulo? Ou aceita buscar a Deus e recebe a sua graça, o seu perdão, o perdão que é oferecido através de Jesus Cristo, né? Em consequência disso, a salvação. Ou senão você vai por outro caminho que é a perdição. Ou você busca essas graças, né? Complementa ela na sua vida, ou o que resta para essa pessoa. Tem uma diferença aí, né? Aqueles que cultivam, eles não vão ficar ociosos e nem estéreis, infrutíferos, né? Agora, o estado daqueles que faltam essas coisas, podemos dizer assim, que não cultivaram, né? Que não buscaram. Segunda Pedro capítulo 4, verso 9, diz assim: pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. E daí me faz lembrar o estado espiritual da última igreja de Cristo, Laodiceia, né? O povo julgado ou o povo do julgamento, né? Porque o Senhor lá disse para o seu povo: vocês estão numa condição miserável, vocês são miseráveis, pobres, cego e nu. E aqui fala que aquele que não tem essas coisas, essas graças, essas virtudes, né? Essas qualidades, são cegos. E interessante que esse é o estado da última igreja que ainda não aceitou o conselho de Cristo, né? A testemunha fiel. E eu vou dizer para você, não é uma condição boa não, viu? Porque o próprio Cristo, né, falou, vocês são, né? Vocês se acham, né? Eu Vocês dizem vejo, que não precisa de nós nada, estamos né? bem vestidos, Estão abastados, nós né? somos abastados, né? Nós somos ricos, não precisa de mais nada, né? Então, É um engano fatal, viu? Jesus para vocês estão cegos. Por que estão cegos? Porque vocês estão em conformidade com o pecado, né?
Vocês não se mostram agitados pela situação. Muitas vezes agitados pela situação que se passa ao redor do mundo, né? Porque, de fato, tem muita violência, né? Muita guerra, muita criminalidade, né? Gente matando, roubando, enfim. Mas o que vai tirar as pessoas do céu é o pecado, né? Que muitas vezes nós cometemos ali diariamente, né? A sua igreja comete ali diariamente e acaba se conformando nessa condição. E aí ele passa a ser cego. Porque diz aqui, né? Nada vendo ao longe, havendo esquecido da purificação dos seus antigos pecados, né? Se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados, quem sabe até a gente não esteja cometendo eles, Aham. repetindo eles, né? Porque Isso. esquecemos, né? Não lembramos mais. Até eu acho interessante assim, para dar um exemplo, alguém que se voltou para o Senhor, né, confessou, abandonou pela graça de Deus os seus pecados, este mundo mal, aí acaba que pregando para outros, levando a mensagem, mas chega um momento que essa pessoa começou a dar lugar para que o inimigo ali atentasse, prevalecesse sobre ela, e ela que acaba que fazendo tudo aquilo que um dia reprovou, né, de Uhum. pecado. Então, é como você falou aí, Grace, acaba que se esquecendo. Para aí você se tornou cego, né? Que não lembra a obra que Deus fez na sua vida, ter tirado Transformação, você, né? né, do mundo mal, ter transformado, como você falou, Leandro. Então, assim, é uma condição que Deus ele fala da sua última igreja. E que para sair dessa condição precisa reconhecer, né? Não, se o Senhor está falando, então eu estou nessa condição miserável, de pobreza espiritual, cego e nu. Nossa, que terrível condição, né? Então agora eu preciso enxergar, eu preciso sair dessa condição miserável, eu preciso agora ter as vestes de De Cristo, justiça, as vestes santas, né? né, que De é a justiça. justiça, como você falou. Então, é isso, que condição, né? Então, O- é importante esse crescimento na graça, por isso que não podemos parar. Uhum. Lá em Efésios capítulo 2 retrata muito bem isso, né? Quando o apóstolo Paulo ele fala que outrora, né, nós andávamos segundo o curso desse mundo, né? Os pecados e pensamentos, fazendo a vontade da carne, né? E diz que éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Eu acho interessante Romanos capítulo 6 o verso 21 que ele citar aqui, né? Que diz, naquele tempo, que resultado colhestes? Porque antes ele fala, né? Porque quando erais escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça, né? E o verso 21, naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte, né? Olha. Então, parece que a gente não se envergonha mais, né? Das coisas que a gente praticava antes, né? A gente parece que Acha normal, né? acha normal, né? Quem sabe até está cometendo os mesmos erros que cometiam antes, né? Não com tão gravidade, mas pecado é pecado, né? Última pergunta. Que é prometido a quem acrescenta graça à graça? Olha, tem uma promessa aí, né? 2 Pedro capítulo 1, verso 10 diz assim: fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Olha, Então, acrescentando, né, graça a graça, como nós lemos aí, a fé, aí vem a virtude, a coragem que leva a ação. Você fazendo isso, acrescentando graça a graça, nunca jamais você vai tropeçar. no caso, é uma promessa aí, né? Promessa. Quem fez essa promessa aí, né? Deus, Então, né? e a Bíblia fala que diz, aquele que se aproxima de Deus, que quer se aproximar de Deus, tem que crer, né? Sim. Então a gente tem E que. tudo é possível que crê. Tudo é possível ao que crer. Então, nessa minha versão, né? Diz, por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, né? Nós falamos sobre eleição, né? Bíblica aqui, né? Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Olha, Então, esse deveria ser o estilo do viver cristão, né?
crer na sua promessa, que assim como Jesus Cristo não caiu em pecado, ele dá esse poder para que a gente possa viver sem pecado também, né? Amém. E quando o texto fala sobre o nunca jamais tropeçar, eu lembrei também de outro texto que está lá em Judas, no verso 24, que diz assim: Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Olha, aqui o texto diz: aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar. Então, ele é poderoso, você tem que crer. Peraí, quem é mais poderoso? O inimigo que te fazia crescer no pecado, abundar no pecado, ou Deus que te faz abundar, superabundar na graça? Daí vai depender da confiança que nós temos, né? Ou vamos depositar confiança total em Deus e dizer, não, o Criador é mais poderoso do que a criatura, né? Do que o inimigo. Então eu entendo, Paulo, que uma pessoa que diz assim, não é possível, né? Nós sempre vamos cair, nós somos seres humanos, temos a natureza pecaminosa, então a gente sempre vai estar caindo, né? E tem gente que diz assim, se você não peca em ação, você vai pecar em pensamento, né? Ou seja, você está afirmando que a pessoa vai pecar, né? Como se assim, não tente não. Né? Está encurralando. A condição nossa é essa, então a gente vai viver desse jeito até o fim da história desse mundo. Então, assim, não crer, né? Uma pessoa dessa está duvidando da palavra de Deus, não está crendo nas suas promessas, né? Porque se ele está garantindo isso, né? E se alguém afirmou isso, é porque essa pessoa está vivendo na carne, né? Não passou a viver no Espírito, que é a promessa que o próprio Espírito, o próprio Jesus Cristo faz. O próprio Jesus passou por tudo isso, né? Já para nos dar o exemplo que é possível, né? Agora só crendo nele. Exatamente. Exatamente. Senão ele não seria o nosso exemplo, né? Como alguém já falou, mas Jesus Cristo tá hoje, mas ele não deixou a sua glória, né? Não se rebaixou para viver na condição que nós está hoje, justamente para dar esse exemplo, né? E aí me fez me lembrar de um texto, Paulo Henrique, 1 Coríntios 10:13. Todo mundo conhece esse versículo bíblico. Não vos sobreveio, né? Ou não vos sobrevém tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não permitirás que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Você não pode suportar, não? Pode. Está dizendo aqui, não vai vir escrito, tentação. né? Não é nenhuma tentação que o homem não possa suportar. Não, qual a tentação que o homem não possa suportar? Quer dizer, Deus não vai permitir uma tentação que esteja além das vossas forças, né? É certo que uns são mais tentados do que o outro, né? Deus não vai permitir tentação iguais para um e outro, sabendo que que Deus deu um nível, uma porção de fé para cada pessoa, né? Interessante que ele não vai nem permitir, mas com a tentação ele vai dar o escape. E vai dar um escape, né? Então, se ela vem, tem como você escapar, né? Então ele dá uma promessa aí, né, de que você pode... Aí por que as pessoas caem? Porque ela cede à tentação. Ao invés dela ficar no escape que Deus ele chega a providenciar, ela acaba aqui cedendo, né? Então o problema não está com Deus aí. Você caiu, você escolheu, né? Porque se independente de qual fosse o esforço que fosse feito, ou acreditasse nas promessas, mesmo acreditando nas promessas de Deus, e caísse, olha, a palavra dele ia ficar sem coerência, né? Como é que ele te dá o escape? Não, mesmo ele me dando o escape, eu vou cair. Né? Não bate com o que está escrito. Então, daí nós devemos fazer a escolha, né, a cada dia, de crescer nessa graça, acrescentando graça sobre graça, né, para que a gente não chegue a tropeçar. E se por acaso cair, se volta para o Senhor, né, rapidamente, né? A palavra diz, né? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ele fugirá de vós. Se nós não resistirmos, então ele vai fugir de nós, né? Ele vai ficar ali a tentar, até a gente ceder e cair, né? Verdade. Falamos alguma coisa aqui em que não está inscrito na Bíblia?
Não. Tudo que a gente tem falado aqui é o que realmente a gente está citando os textos bíblicos aqui, né? E eu acredito que as nossas interpretações estão conforme o entendimento que você mesmo aí de casa está ouvindo, né? Então não estamos falando coisas aqui que não estejam nas escrituras sagradas, né? Então, creia na palavra, né? Se apegue às suas promessas, porque aqui é uma promessa que ele faz. Aqui o que é prometido, né? É uma promessa de Deus. Creia que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Daqueles que não o buscam, não vai receber o seu galardão. Então, como diz o texto aqui, cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Eu finalizo aqui com essas palavras aqui. Se o Paulo quiser complementar e falar alguma coisa. Só ler a última parte do verso 20 do capítulo 5 de Romanos, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Superabundou. Onde, né, abundou o pecado. Agora, o mesmo Paulo diz assim: então haveremos de pecar para que a graça seja mais abundante? De modo algum, né? De modo nenhum. Como viveremos nós no pecado, né? Como diz o texto, né? Nós que Nós que para para ele ele morremos, morremos. né? Então, que Deus nos ajude dia após dia a crescer mais e mais, né? Nessa graça que vem através do conhecimento de Deus, de Jesus Cristo, para que a gente possa abundar mais e mais, ser multiplicado, né? Amém.